Comédia, drama, tragédia, musical, são os gêneros de peças teatrais mais variados. Amador ou profissional, o Circuito Cultural Paulista fornece entretenimento para todos os gostos e bolsos. O universo do teatro e os bastidores desse espetáculo são os temas do programa de hoje, que inicia a série Cultura em São Paulo. Está no ar, Antenados. O Antenados está no ar e o tema de hoje é teatro. Aqui com a gente, Vardy Marques, mestre em comunicação, professor de História da Arte, ator e diretor teatral. Obrigado pela presença. É sempre um prazer. E também os nossos convidados, Wesley Mesquita, Graziella Bianucci, Aline Fernandes, Joyce Andressa, Camila Camargo e Vitor França. Vardy, como começou o teatro? Se a gente for falar de teatro genérico, quando duas pessoas se encontraram lá na porta da caverna, começaram a fazer teatro. Agora, teatro é aquele que, como você disse antes, quem frequenta teatro, né? Quem vai assistir peça de teatro. Esse daí começou na Grécia, no século V a.C., e veio de rituais religiosos, né? Contava-se ali a vida do deus Dioniso, suas vitórias, suas derrotas, seus sofrimentos, seus amores, suas alegrias. E desses rituais, que eram sempre narrados, né? Alguém dizia, olha, com o grande deus Dioniso aconteceu isso, aconteceu aquilo. Um dia, possivelmente um dos sacerdotes, chamado Téspes, subiu ao altar e, ao invés de narrar, disse: eu sou Dioniso e vou contar minhas histórias. Ele estava encarnando, então, pela primeira vez, um personagem e deixando de ser uma pessoa para se tornar personagem. Primeiro ator. Bem legal. E aqui no Brasil, o teatro, ele primeiro foi um ato religioso mais do que artístico. Por que isso? Porque quando os jesuítas chegaram aqui em 1549, vieram com a missão de catequizar, trazer os índios para a fé cristã. E os jesuítas, que já eram muito bons nisso, já em outras missões que tiveram na Ásia e tal, eles aproveitavam o que já acontecia ali naquela terra e aplicavam aquela metodologia de comunicação para passar os preceitos cristãos. E aí eles perceberam que os índios gostavam de teatro, porque os índios já faziam teatro, eles já contavam lá suas histórias e reviviam os mitos de criação do mundo, reviviam a história da tribo e etc. Aí os padres, como Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, disseram, ali é teatro. José de Anchieta escreveu várias peças, e eram peças muito simples, e que mostravam, olha, o perigo, os demônios estão à espreita de todos aqueles que se afastarem da igreja. Se você chegar para a igreja, você vai ser protegido. Se você se afastar, você é presa das garras do demônio. E o teatro ele começou a se profissionalizar como? Aqui no Brasil, no século XIX, depois da vinda da família real. A família real veio em 1808 e uma das grandes diversões da família real, lá em Portugal, era teatro. Não havia cinema, não havia televisão, não havia muitas formas de diversão, de entretenimento. E o teatro era muito querido, era muito cultivado. Então, quando eles vieram para cá, aqui que já se fazia teatro também de maneira amadorística, trouxeram também companhias portuguesas e tal, e o Brasil começa a desenvolver um teatro profissional. Isso no começo do século XIX e vai pegar impulso mesmo, essa profissionalização do teatro, a partir de 1838, quando uma série de fatores cria uma peça brasileira, né, que tinha um assunto brasileiro,
escrita por um brasileiro, uma companhia de propriedade de um brasileiro, toda ela formada por atores brasileiros. E já começaram os cursos nessa época, mais ou menos. Muito timidamente. Ao longo do século XIX e até o começo do século XX, curso de teatro não era nada daquilo que a gente imagina. Eram carteiras, uma atrás da outra, um professor sentado à mesa e dizia como era interpretar. E você tinha que imaginar como era. Então, aquele ensino de teatro, vai, agora faz. Isso só quando você se formasse. E como vocês começaram a fazer aula de teatro, você, Graziela? Por um programa da prefeitura. Então, eu fiz teatro gratuito durante 2 anos. Legal. E você, Wesley? Eu comecei no fundamental, minha tia era professora na escola que eu estudava, eu era de outra turma. Eu era de uma turma a mais da turma que ela dava aula, só que ela sempre me colocava nas peças, assim. Eu não precisava fazer teste. Aí começou aí, desde o fundamental que comecei a fazer. Legal. E você, Aline? Bom, eu comecei a fazer numa escola de artes. Tinha várias áreas, o teatro era uma delas, aí eu comecei a fazer. Foi isso que te apaixonou? Foi. Não, o que me apaixonou de verdade foi, tipo, ver que teatro era uma coisa tão simples e tão bonita que você via aquilo, tipo, como se fosse mesmo a história. Você sabe que aquela pessoa que está ali por trás não é aquilo, aquela história não é a dela. Só que ela está interpretando aquilo, ela está mostrando e você acredita. Então, essas aulas que vocês faziam, elas já eram mais de atuação, diferente do começo, como o professor Vardi disse. Completamente. Com certeza. Direto para ação. Professor, você acha que precisa ter formação em artes cênicas para ser um bom ator? Eu acho que sim. O que a Aline falou é verdade. A pessoa nasce com talento. Mas se ela não souber direcionar isso daí, se ela não... e para isso o estudo é necessário, porque tem que direcionar esse talento, né? O Anderson Silva é um excelente lutador, mas se ele não treinasse, ele apanhava de todo mundo. É a mesma coisa. Você nasce com talento para fazer teatro, como a gente nasce com talento para fazer um monte de coisas, e estudar teoria e prática em teatro é realmente necessário para se desenvolver esse talento, e não se desperdiçar esse talento. E dizem que o teatro, ele acaba com a timidez. Vocês concordam com isso? Concordo, sim. Concordo. Vocês acham que o teatro, fazendo as aulas de teatro, a timidez ela vai saindo aos poucos? Vocês recomendam? Acredito que sim, né? Se o problema da pessoa for timidez, agora se envolver outros fatores psicológicos, aí eu acho que... Não, mas o teatro, ele é fundamental. Eu nunca fui tímido, só piorou. Sim, porque você lida com o público, né? Querendo ou não, com a plateia, você... Tem que perder aquela Sim. vergonha. Tem que ser. Você se relaciona também com as outras pessoas. Eu acho que o teatro é importante tanto para quem estuda, o ator, quanto para os outros estudantes de outras áreas, porque você vivencia o conhecimento, né, em cena. Você concorda com isso também, professor? O teatro acaba com a timidez? Ah, não sei, eu tenho vergonha de falar disso. Olha, acabar é difícil. Até porque eu conheço um monte de atores e atrizes profissionais que são muito tímidos na vida real. No palco, não. Por quê? Porque quem está em cena não é a pessoa, é o personagem. Então a pessoa vai se pendura no lustre quando está em cena, mas na vida real se esconde. Agora, tem um negócio. O teatro ajuda a lidar muito melhor com a timidez. Muito melhor. Porque você desenvolve a capacidade de se comunicar, você desenvolve a capacidade de usar gestos, expressões, voz. Você faz exercício de voz para impostar a voz e a voz ficar mais potente. Isso faz com que você fique menos tímido, porque você tem o que mostrar. Bem legal. E agora nós vamos ver uma matéria que a equipe do Antenados gravou em um teatro aqui de São Paulo. Ele nos desafia a ser assim. Ele nos chama para as aventuras. Tudo que nele há pertence a mim. Democratizar o acesso às manifestações artísticas e culturais em suas várias formas de expressão. Essa é uma das crenças instituídas pelo Centro Cultural Fiesp Ruth Cardoso, que oferece peças a baixo custo ou gratuitamente, como a peça Lampião e Lancelote. Álvaro Filho, responsável pelo desenvolvimento cultural do SESI Paulista, fala sobre a importância de facilitar o acesso ao meio cultural. O principal objetivo do SESI na área de cultura é justamente disseminar, pulverizar
todas as linguagens artísticas, né, aqui na capital e no interior. Então, nas nossas 22 unidades de teatro, 20 dos quais são teatros nossos e o CCF, e mais um teatro em parceria com o Senai, nós realizamos atividades formativas, ou sejam, aulas de teatro, e os espetáculos para toda a comunidade. O SESI, como uma iniciativa privada e com um orçamento próprio, traz na cultura um elemento essencial para a formação do cidadão. Então faz parte do nosso objetivo, do nosso calendário formativo para os nossos beneficiários e para toda a comunidade, essas atividades permanentes. Então nós temos ininterruptamente uma programação que se inicia no final de janeiro e que se estende até dezembro, todos os finais de semana. Isto em São Paulo, aqui no Centro Cultural, e em todas as cidades praticamente do estado. Bom, Vargem, nós vimos aí na matéria que existem peças com baixo custo ou até de graça. Isso é investimento da administração pública ou é muito trabalho do ator, do diretor da peça? As duas coisas e mais algumas. Porque, sim, tem algum investimento dos órgãos públicos, não é muito. Poderia ser muito mais, poderia ser muito melhor, mas tem. Tem algum investimento e, nesse caso, os espetáculos são gratuitos. Você tem entidades como o próprio SESI, que apresentam espetáculos ou de graça ou com preço assim muito camarada. Você tem todas as escolas de teatro apresentam no final de cada semestre espetáculos gratuitos ou quase de graça, R$ 5, R$ 10 o ingresso. E os grupos de teatro amador, os grupos de teatro ligados a clubes, igrejas, escolas, sindicatos, então, todo esse pessoal faz teatro e a gente tem uma grande possibilidade de fazer, e eu acho essa frase matadora, a gente pode fazer com que o teatro faça parte da nossa vida, né? Dá para ir ao teatro toda semana, dá para ir ao teatro mais de uma vez por semana, ver peças muito boas em cartaz, e sem gastar muito com isso. A gente precisava ter o hábito de fazer isso. Você acha, então, que quem não tem acesso a isso é porque não quer, já que existem várias peças a baixo custo? Eu acho que porque não quer, às vezes é verdade, mas nem sempre. Às vezes não sabe, e outras vezes até sabe, até quer, mas não está acostumado. Entendi. Né? Então, não faz parte das suas necessidades. Assim, as pessoas que costumam frequentar teatro falam, olha, você viu que tem tal peça em tal lugar? Vi, eu tenho que ir lá ver. Eu preciso ver essa peça porque ela é muito boa, já me falaram muito bem, eu quero ir. E se é uma coisa que você vai de vez em quando, vai ficar no de vez em quando. Para isso, políticas públicas de educação estética do público, as próprias companhias de teatro podem fazer isso, os grupos de teatro amador, esses grupos todos que eu falei, e mais todo o sistema de educação tem o dever, tem a obrigação de facilitar o encontro entre as pessoas e o teatro. Bem legal. O Antenados vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua falando sobre teatro. Não sai daí. O teatro no Brasil começou com os jesuítas portugueses, que catequizavam os índios usando o teatro e a literatura para ensinar os mandamentos da Bíblia. O padre Anchieta foi o principal responsável pelo ensino do teatro e pela autoria das peças na época. O site Catraca Livre reúne diversas opções de atrações culturais na capital paulista e em outros estados brasileiros. O objetivo é trazer ao público a possibilidade de acesso a um circuito cultural de alta qualidade sem gastar muito. Acesse www.catracalivre.com
tracalivre.com.br. O Antenados está de volta e o tema de hoje é teatro. Bom, no bloco anterior o Vardy falou sobre as peças de graça ou a baixo custo. Vocês já foram assistir algumas desse tipo? Sim. E onde eu fazia aula, nós também apresentávamos. E como ele falou, acho importante também para o público começar a se acostumar com isso, o teatro na comunidade, para despertar isso. E o que você achou da peça? Você acha que deixa a desejar para as que têm um alto valor de ingresso? Não. Toda a competência para os atores. Maravilhoso. O teatro brasileiro, ele sofre repressão hoje? Porque eu li uma matéria essa semana que dizia que ainda existia essa repressão. Você concorda com isso? Normalmente não existe, ou legalmente não existe. Mas aconteceu um caso aqui em São Paulo, recentemente, de uma peça que foi interditada não por uma questão de Estado, como era a censura na época da ditadura militar, que vinha a polícia e mandava suspender o espetáculo. Não, agora foi uma decisão judicial. Uma pessoa que não queria ver aquele assunto tratado pela peça, que era um assunto que tinha a ver com... Foi o caso da Isabela Nardoni. E fizeram uma peça que fazia referência à morte da menina. A família dela entrou com uma ação judicial para impedir que a peça fosse levada ao cartaz. E você chegou a vivenciar a ditadura, a censura na época da ditadura? Cheguei. Acabo de entregar a minha idade. Você não devia ter feito isso comigo, né? Mas sim, olha que coisa bizarra. Eu fazia teatro, eu moro no ABC Paulista. Fazia teatro amador com o pessoal da faculdade. Estava no primeiro, segundo ano de faculdade. Você tinha que fazer uma apresentação para a censura. Então, teatro amador, o pessoal faz teatro amador quando? À noite e em final de semana, porque todo mundo trabalha e tal. Você tinha que arrumar um teatro durante a semana. Tinha que e todo mundo mesmo tinha que largar o trabalho para ir lá apresentar a peça para o pessoal da censura. Então, você tinha que pegar um carro, vir até a capital, na Polícia Federal, pegar... Eram sempre duas velhinhas. Não eram sempre as mesmas, mas eram sempre duas. Pegava as duas senhorinhas, levava até São Bernardo. Elas assistiam a peça... voltava. Então, assim, primeiro, era um processo longo. Você tinha que levar o texto e ver se o texto era aprovado. Uma vez aprovado, tinha que fazer essa apresentação para as censoras, para ver se elas permitiam o espetáculo. E depois, você tinha que carregar um certificado. Sempre que você fosse apresentar, caso chegasse a polícia, você tinha que mostrar o certificado. Então, muitos textos bons, eles foram proibidos na época por causa da censura. Foram. E falando... A única coisa que a gente se vingava, né? Porque já que a gente era obrigado a fazer aquilo e odiava fazer aquilo, apresentar para a censura, a gente fazia a pior apresentação possível. Então as velhinhas sempre odiavam assistir espetáculo da gente, mas era muito bom fazê-las sofrer. Eu gostava muito. Fazia bem. Muito. Agora, falando dos gêneros de teatro, qual vocês mais gostam? Drama, comédia? Wesley? Eu gosto musical. Você assiste mais musical? Vocês frequentam esses musicais? Você, Aline? Eu gosto de drama. Mas o drama Acho é bem mais diversificado. engraçado. O que você acha, Camila? Eu gosto muito de comédia do estilo stand-up, porque o ator interage com o público. E vocês? O que vocês Eu gostam? não tenho preferência. Eu gosto quando eu saio encantada do teatro. O ator consegue me pegar assim e passar a mensagem que ele quer. E você, Jéssica? Comédia também. E das peças que vocês assistiram, qual foi a que mais marcou? Eu acho que foi Cócegas, com a Ingrid Guimarães e a Luísa Perissé, que era Cócegas, comédia. Comédia. Sai até em DVD, vira e mexe, estou reassistindo. E já dura um bom tempo em cartaz também. Tá. Vocês? O Diário de Anne Frank, para mim, foi bem forte, interessante. Drama. Teve alguma que te marcou? Olha, Victor? acho que foi uma vez eu assisti Bela e a Fera, era um musical. Eles eram estrangeiros e marcou bastante, hein? Foi muito bom. Então, comédia e musical são os favoritos de vocês. Sim. Vardy, quais são os tipos de peça que mais fazem sucesso no Brasil? Eles disseram comédia e musical. São esses mesmos? São esses mesmo, que não fazem sucesso só no Brasil. Mas, na verdade, se você pegar as três grandes áreas, né, comédia, drama e musical, sendo que musical pode ser comédia ou pode ser drama, se você pegar essas três áreas, você já pegou praticamente tudo o que existe no teatro. Se não for uma dessas três, provavelmente cai na área do experimental.
né, que visa fazer pesquisa de linguagem, pesquisa de encenação, tem muita pesquisa que pode ser feita. O experimental, como ele é experimental, ele não tem um grande público, né? Então é o que menos faz sucesso em termos assim de estourar a bilheteria. Os outros 3, isso varia muito, porque, olha, o Antônio Fagundes, há uns 20 anos, colocou em cartaz um drama chamado Cyrano de Bergerac, que durante 2 anos lotou o Teatro Cultura Artística, que tem 1000 e tralalá lugares. Durante 2 anos, uma tragédia não, um drama lindo, então lotou. Comédias também lotam teatros imensos, musicais lotam teatros imensos. Olha, quanto mais melhor, o que cair na rede é peixe. Traíra e Coçar ficou muitos anos em Traíra e cartaz. Coçar, vi mais de 25 anos em cartaz. Uma comédia, o Marcos Caruso, o autor de Traíra e Coçar, disse numa palestra, eu assisti uma palestra dele, em que disseram, como foi que você chegou a esse sucesso? Ele falou assim, eu precisava fazer uma peça que desse certo, que acertasse, porque eu não tinha dinheiro para errar. Então tinha que acertar. Aí eu peguei todas as técnicas de comédia e usei num texto só. O resultado foi Traíra e Coçar, que está há 25, vai para 30 anos em cartaz e lota. E lota. Legal. E Vardy, o Wesley ele falou sobre os musicais. Nós temos tido muitas peças aqui, Família Addams, O Rei Leão, que está em cartaz. Qual que é a diferença que um diretor de teatro ele tem que prestar atenção com um musical e uma peça comum? Bom, antes de mais nada, eu queria só dizer uma coisa. O teatro musical sempre esteve no Brasil. O que está chegando agora é o musical tipo Broadway. Esse que está chegando agora. Mas aquelas peças que o Anchieta fazia lá no século XVI já eram peças musicadas. Eles compunham a música e tocavam os instrumentos e tal, porque os índios gostavam muito de peça cantada, dançada, e além de falada. É interessante notar que o musical depende de uma equipe. Então, ele tem que ter um diretor geral, que é um diretor teatral. Ele vai ser o diretor do espetáculo e vai ver se o todo está em ordem, se está tudo funcionando bem. Ele tem que ter um diretor musical que vai entender, né, que vai cuidar da afinação, do ritmo, tá, das características musicais do espetáculo. E, muito frequentemente, eles têm também o diretor de ator. Tem o diretor de espetáculo e o diretor de ator, que ele vai e pega cada minuto e fala, não, você levanta a mão nesta hora. E numa peça comum, você como diretor teatral, quais que são as suas funções? Estimular. O que o diretor mais faz é estimular os atores a criar. Então, pior sacrifício que existe na vida de um diretor é de um ator que entra em cena e fala, o que é que eu faço? É complicado. É complicado. Chega e faz alguma coisa. Se você fizer qualquer coisa, né, você tem que dizer bom dia. Chega e dá qualquer bom dia. Eu vou dizer mais rápido, mais devagar. Espera um pouquinho, entre e olha as pessoas antes de dizer bom dia. Aí você pode dirigir, né? Você estimula o camarada e dirige. E a função do diretor é harmonizar, para que um não apareça mais que o outro, para que um não fique muito apagado, então para dar uma harmonização no espetáculo. O diretor cria o espetáculo junto com toda a equipe. Bem legal. E agora eu quero matar uma curiosidade minha, acho que deles, do pessoal de casa também. Onde surgiu o termo merda, que é muito famoso no teatro? Merda é a palavra que a gente usa para dizer sorte. Né? Um amigo seu vai apresentar uma peça, você, merda! Por quê? Esse é o nosso jeito de dizer boa sorte. No século XIX, quando o teatro se tornou, além de uma forma de arte, um grande negócio, né, porque era a grande forma de entretenimento, na França, isso na época das carruagens, né, as pessoas vinham assistir o espetáculo e as carruagens ficavam todas paradas ali por perto. E os cavalos não pediam licença para ir lá na casinha. Os cavalos faziam tudo ali na rua. Então você sabia que uma peça estava fazendo muito sucesso se havia muita merda na porta do teatro. Então você desejava para o outro, olha, hoje à noite,
merda, desejo merda para você. E uma coisa que já aviso vocês, não estranhem quando vocês disserem para algum amigo ou amiga que é ator, atriz, fala, merda, hein? E a pessoa fala, tá, legal, falou, porque merda não se agradece. Bem legal, acho que matou a curiosidade de todo mundo. Varjo, quais são as dicas que você dá para quem deseja ser um diretor teatral? Um diretor teatral é praticamente a mesma que eu daria para quem quer fazer teatro em geral. Sim. Faça. Sai fazendo. Comece a fazer. 2, estude. Estudar não é só frequentar um curso. Também é. Se você achar um curso, tem um curso perto da sua casa, tem um curso na sua cidade, vai correndo para lá e faça o curso. Mesmo que no ano seguinte você descubra um outro curso e perceba que aquele primeiro que você fez era uma porcaria. Você já aprendeu alguma coisa, aprendeu o que é um curso porcaria. Sai fazendo, portanto, vai estudar. Estudar é, por exemplo, assistir um espetáculo e prestar atenção no que você está vendo. É ler um livro a respeito. Você está vendo um ator ali na televisão, puxa, esse ator é interessante. Entra na internet, qual é a biografia daquele ator? Qual é a biografia? Esse texto, ele é bom. Por que é um texto bom? Eu que vou decidir o meu gosto é por tal tipo de texto, o meu gosto não se casa muito bem com aquele outro tipo. É se formar. E aí você poderá dirigir, atuar, escrever, iluminar, cenografar, etc, etc. O nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença do Varjo Marques. Prazer. E também dos nossos convidados. Se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvida, curta a nossa página no Facebook e assista aos nossos programas acessando o nosso site. A gente fica por aqui e até o próximo programa.